Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre a economia da Nova Zelândia. Como se desenvolve a economia da Nova Zelândia? Será que tem alguma similaridade com a do Brasil ou com a da Austrália, que também lá é um dos vizinhos da Nova Zelândia? O objetivo da nossa aula: analisar e compreender o sistema econômico da Nova Zelândia. Reflita economicamente. Que posição a Nova Zelândia ocupa na economia mundial? Será que eles se importam realmente? Ou será que isso é realmente importante para a economia de um país? E quais atividades econômicas são desenvolvidas na Nova Zelândia? Quando eu perguntei se será que eles se importam com isso, é porque o que vale mais? Você aparecer em um ranking como uma das grandes economias do mundo, ou você tem uma economia bem equilibrada e bem distribuída, trazendo uma melhor qualidade de vida para a população? E é justamente esse o caminho que a Nova Zelândia vem percorrendo. Prosperidade. A economia da Nova Zelândia não costuma aparecer em rankings absolutos e importantes, sendo que isso acontece principalmente pelo tamanho do país. No entanto, isso não foi um impedimento para que a qualidade de vida digna de primeiro mundo não fosse alcançada. Entre os países mais prósperos do mundo, a Nova Zelândia aparece em primeiro lugar. Tal fato se dá por eles combaterem efetivamente problemas relacionados à corrupção e também por eles valorizarem muito a educação, desde a base, desde lá da pré-escola até o ensino superior, fazendo com que as pessoas tenham bons empregos. Além disso, tendo uma distribuição de renda melhor no país, independente de qual área o cidadão ocupe. E por que tanto desenvolvimento? Os neozelandeses vivem em um território com um dos menores índices de corrupção, além de terem bastante preocupação com a educação. Não é à toa que a Nova Zelândia direciona importantes investimentos para todos os níveis educacionais. É assim, a Nova Zelândia ela é um país situado em um arquipélago, um conjunto de ilhas. Essas ilhas ficam em uma área de clima temperado, numa latitude muito próxima ao do sul do Brasil. Lembrando que o sul da Nova Zelândia já está de fato numa área que não tem clima subtropical, é clima temperado de fato, que é aquele clima que neva bastante durante o inverno. Então eles precisam tentar, através do pouco que eles têm, trazer melhores qualidades de vida. Uma coisa que é curiosa sobre Nova Zelândia é a forma da colonização. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, a colonização da Nova Zelândia ela foi uma colonização de ocupação desde o princípio. Essa colonização fazia com que os ingleses que saíam da sua terra natal e iam para Nova Zelândia, eles iam para lá com o intuito de viver o resto da vida deles lá. Algo que não aconteceu muito no Brasil. Quando os europeus vinham para o nosso país, durante o período do colonialismo, eles vinham com o objetivo de enriquecer aqui e voltarem ricos para a Europa. Essa diferença que parece sutil acaba repercutindo em vários outros problemas posteriores. Um dos exemplos é justamente essa ideia do grande combate à corrupção que os neozelandeses travam. Eles têm uma ideia de coisas governamentais devem sempre ser muito transparentes. Bem, sobre o turismo. Voos de balão em Canterbury Plains, nas planícies de Canterbury. Lá no fundo nós temos a região montanhosa, aqui as grandes planícies. Esses voos de balão são um dos exemplos das atividades turísticas desenvolvidas no país. A Nova Zelândia foi palco para diversos grandes filmes de Hollywood, inclusive O Senhor dos Anéis, que foi gravado lá justamente pelas belas paisagens naturais que envolvem montanhas e também extensas regiões com campos verdejantes. Então todas as cenas do condado e até mesmo as cenas das montanhas que aparecem no filme foram gravadas lá. A Nova Zelândia conta com diversas atividades e pontos turísticos que são somados à cultura hospitaleira do país
e também a estruturação organizada que comporta muito bem a todos os turistas. Isso é uma coisa interessante e que o Brasil se preocupa muito. Quando nós falamos de turismo, o Brasil é um país que tem uma certa preocupação com o turismo, principalmente em algumas cidades focais, como é o caso de Gramado, no Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, ou Porto Seguro, lá na Bahia. São exemplos de cidades que têm uma grande rede de hotelaria e que se preocupam muito bem em atrair o turista para lá e tratar eles muito bem. Algo que, querendo ou não, gera muita verba para aquela região. Não à toa, quando nós falamos de turismo aqui no Sul, na situação de Gramado, Gramado sempre teve um Natal muito importante e que atrai brasileiros de todos os lugares. Durante o inverno deles, a mesma coisa, né? Porque lá neva. Curitiba, esse ano, tem feito muito para também tentar atrair turistas com atividades bem curiosas, como, por exemplo, passeios de balão, lá no Jardim Botânico. E qual é o destaque da economia neozelandesa? O destaque fica por conta do turismo educacional, que oferece cursos de idiomas profissionalizantes de graduação, pós-graduação, mestrados e até mesmo abordagens específicas para pesquisas. A partir disso, os estudantes têm chances de conseguir trabalho no país e posteriormente residência. Então, a Nova Zelândia é um dos países que tem uma dificuldade em repor a população local, mas eles atraem turistas para que essas pessoas se interessem por morar lá, né, através de intercâmbios e talvez até mesmo vistos definitivos, para que a pessoa acabe desenvolvendo as suas famílias na Nova Zelândia. Né, algo que é bastante possível para a gente, né, para nós que moramos aqui no Brasil, caso alguém tenha essa vontade. Sobre as exportações. Parte importante da economia da Nova Zelândia é representada pelas exportações. O país é conhecido pela larga produção de carne e de lã. Essa atividade é originada dos abates bovinos, que é direcionada principalmente para os Estados Unidos, China, Ásia e Canadá. Existem também outras atividades de destaque na região, né? A lã e os derivados do leite também representam uma área importante da fatia econômica, mas o cenário está expandindo para várias outras atividades, como por exemplo áreas de tecnologia, né? Na atualidade, todos os países buscam desenvolver tecnologia e, falando em tecnologia, o desenvolvimento de softwares mesmo para tentar ganhar o mundo. Algo que os Estados Unidos fez lá na década de 1980, vendendo sistemas operacionais, passa a ser o objetivo, né, de outros vários lugares do mundo que buscam desenvolver softwares, não necessariamente sistemas operacionais, mas para poder conquistar grandes mercados mundo afora. Vamos para uma primeira atividade. Quais são e como se desenvolveram as principais atividades econômicas da Nova Zelândia? E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta para essa atividade. Além das atividades turísticas, tais quais o turismo educacional, outra parte importante da economia da Nova Zelândia é representada pelas exportações. O país é conhecido pela larga produção da carne e da lã. E tem mais, a madeira também é uma atividade econômica muito importante. Vale lembrar que, assim como o Brasil, a Nova Zelândia ainda tem grande parte da sua cobertura vegetal original preservada. Assim como no Brasil, existe muito reflorestamento. Um dos tipos de produtos da Nova Zelândia é justamente o corte do pinus, essa árvore que cresce em 7, 8 anos e já está em fase de corte. Aqui no Brasil nós usamos muito esse tipo de árvore para a produção da celulose, das folhas de papel, né? Mas tem lugares que acabam desenvolvendo a madeira propriamente dita, para a indústria moveleira e tantas outras. A grande questão é que o pinus aí, ele não é uma madeira muito aconselhável para a indústria moveleira, por exemplo. Produção de celulose e também a construção de casas, frutos do mar, produzidos por fazendas marítimas, além de vinhos com cultivo de uvas das castas nobres, que originam vinhos degustados em todo o mundo. O kiwi, que é uma fruta nativa da região, que é exportada para diversos países. Curiosamente, o kiwi é uma fruta da Nova Zelândia e o kiwi animal também é neozelandês. A fruta recebe o nome em homenagem ao animal por ela ter uma aparência muito parecida. O kiwi animal, ele parece uma bolinha marronzinha também. Só uma curiosidade sobre esse animal, essa é a ave que tem o maior ovo proporcionalmente ao seu corpo. Grandes produtores laticínios também. A grande criação de ovinos e de leite foi possível em razão ao clima temperado e investimentos por parte do governo na melhoria das terras e políticas de gerenciamento agrícola. Aqui nós vemos uma fábrica e fazenda de Wareroa, na Nova Zelândia, né? Nós vemos que eles usam o campo de uma forma muito mais tecnológica. Assim como é feito aqui no sul do Brasil, de modo geral, onde campo e tecnologia conversam muito, com grandes máquinas agrícolas, tentando otimizar cada vez mais a produção. No caso deles, ainda mais do que no Brasil, porque no Brasil nós temos grandes terras e otimizar muito a produção não chega a ser uma necessidade real aqui. No caso deles, eles têm sim essa necessidade, uma vez que acaba sendo uma área muito, mas muito menor do que o que nós temos aqui no Brasil. A criação de cervos, isso é possível? Será que alguém cria cervo em algum lugar? Pois é. A partir disso vieram outras atividades, como a silvicultura, a horticultura, a pesca, manufatura e a criação de cervos. Essa expansão tornou a economia da Nova Zelândia ainda mais equilibrada e estável. A grande questão é que em outros países o cervo é um animal de caça e parte do corpo dele é usado tanto para decoração, como também tem a questão da carne do cervo, o uso do couro do cervo. E lá, ao invés deles simplesmente caçarem, eles decidiram domesticar esse animal. É lógico que não é algo como criação de gado, mas eles proporcionaram ambientes adequados para que surgissem superpopulações desses animais, para que eles pudessem acabar usando como uma fonte de renda. Temos também a mineração. Além desses produtos, o país é destaque em alguns setores de recursos, como ouro, carvão, areia, ferro, petróleo bruto e gás natural, que são utilizados tanto para o uso doméstico quanto para exportações. Vale lembrar que o inverno da Nova Zelândia é bem rigoroso, por conta disso eles precisam muito usar o gás natural para fazer aquecimento, assim como acontece lá na Europa. Bem, para minimizar os impactos dessas produções, que geralmente causam muitos danos ao meio ambiente, a Nova Zelândia se dedica a pesquisas que objetivam descobrir formas de diminuir a emissão de gás carbônico.
incentivar o cultivo de alimentos e produtos agrícolas orgânicos e meios limpos e renováveis de produzir energia. Aqui nós temos ali numa região de praias vários painéis de energia solar que eles tentam captar para poder gerar energia de uma forma limpa. Vale lembrar que a Nova Zelândia tem um problema que aqui no Brasil é uma facilidade. Nós temos muitos rios em áreas de planalto que dão uma grande capacidade para a geração de energia elétrica, assim como é feito aqui no Paraná, principalmente lá em Itaipu. Na Nova Zelândia, por eles não terem muitos rios, eles precisam apelar para outras fontes, como por exemplo a solar. Sobre as importações, a Austrália, que é o vizinho mais próximo, é responsável por movimentar milhões de dólares todos os anos, já que representa cerca de 18% das importações da economia da Nova Zelândia. Enquanto as exportações neozelandesas, para os australianos, é de em média 23%. No entanto, essa atividade não se limita ao país dos cangurus. O comércio exterior da Nova Zelândia também tem vínculos econômicos importantes com Singapura, Indonésia e Malásia, com a importação de fatia de 16% das suas importações. Importações / exportações também. A Nova Zelândia faz parte da APEC, assim como Estados Unidos, México, Chile, Austrália, China, enfim, vários países que fazem frente para o Oceano Pacífico fazem parte desse grande bloco econômico, que hoje já é o segundo bloco econômico mais importante do mundo. E querendo ou não, traz muitos benefícios econômicos para os seus participantes, como uma redução nas taxas de importação. Então, morando em qualquer um desses países, você consegue comprar produtos importados por preços muito mais baixos. Para finalizar, eles também se dão muito bem com o vizinho deles, que é a própria Austrália. Em 1983, foi criado o UNCERTA, que é um acordo comercial internacional entre a Austrália e Nova Zelândia. O principal objetivo era facilitar o livre comércio entre esses dois países, incluindo o setor de serviços. A UNCERTA já foi responsável por elevar as relações comerciais australianas e neozelandesas em mais de 400% no período de 1983 e 1999. Vamos para mais uma atividade. A Nova Zelândia é um país da Oceania, localizado em um arquipélago. Essas condições geográficas muitas vezes limitam as rotas e parcerias comerciais. Ainda assim, o país integra importantes acordos econômicos. Quais acordos são esses? E agora é com vocês, pessoal.
Vamos ver como fica uma possível resposta, pessoal. A Nova Zelândia integra a APEC, bloco econômico que envolve diversos países do Pacífico. Além disso, o país da Oceania também tem um importante acordo com a Austrália, formando a ANCERTA, bloco econômico que visa facilitar o livre comércio entre os dois países. Bem, nessa aula nós analisamos, comparamos e compreendemos um pouco sobre o sistema econômico da Nova Zelândia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve, pessoal!